Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estar falando do nosso último tema, que vai ser sobre planta baixa. Para isso eu vou conversar alguma coisa com vocês e vou mostrar também do que a gente está falando. Então vamos lá, essa vai ser a nossa última aula nesse semestre. O que a gente tem que entender em relação à planta baixa? Tudo relacionado à planta baixa tem a ver com a representação de projetos de arquitetura, através dessa norma NBR 6492. Então, o que a gente tem? O projeto arquitetônico ele vai ser um conjunto normativo, ou seja, um conjunto de regra, de desenho, de norma, que ele vai esclarecer como que foi planejado a construção de qualquer edifício. Isso segundo as normas técnicas. Para quê? Para que outra pessoa que não foi a que desenhou aquele projeto entenda o que está desenhado ali. E para isso, alguns tipos de projetos diferentes são necessários, tipo, tem o projeto estudo preliminar, onde a pessoa vai lá e faz um levantamento na mão, um desenho de como que vai ser, o anteprojeto, que é um rascunho mais elaborado, aí vem o projeto legal, que é o projeto que a pessoa vai levar na prefeitura para aprovar, o projeto de execução com todos os detalhes para a equipe da construção civil estar executando, e depois o final é o projeto como foi construído, porque às vezes você idealiza uma coisa, mas por questões de viabilidade técnica ou financeira, nem tudo que está no projeto é executado como estava no projeto. Então, você tem que fazer a atualização do projeto, que é o projeto como construído. Alguma coisinha que não ficou exatamente igual ao projeto, que foi modificado, vai ser esse projeto como construído. Então, o que é esse estudo preliminar? É um projeto onde a pessoa vai e meio que faz na mão lá um desenho, um layout do que vai ser feito. Ó, aqui é uma peça, a metragem dela é tanta, a porta fica nessa direção, a janela. Então, vocês veem pelo desenho aqui ao lado que é uma coisa bem grosseira. É nesse desenho que é feita a primeira avaliação do cliente. Vai falar, ó, eu quero aqui, eu quero ali e tal. Para nós que somos da área de elétrica, a gente faz esse estudo preliminar, esse croquis, normalmente em cima de um ambiente que já existe. Se não for um ambiente que já existe, a gente vai pegar um projeto desenhado em AutoCAD, ou seja lá que outro software que o arquiteto fez, e sobre ele a gente vai fazer o projeto elétrico, que é o que vocês vão aprender no próximo semestre aí, na disciplina de instalações elétricas prediais. Então, o que a gente tem que aprender aqui em desenho técnico é como entender esse projeto e o que tem que fazer. Então, o anteprojeto já é uma coisa mais elaborada, mais desenhadinho. O pessoal já coloca os móveis. Ó, aqui a gente tem uma cama, um sofazinho. Isso aqui com as portas desse jeito é um guarda-roupa. Esse trem tortinho aqui, essas linhas tortinhas representam os cabides. Aqui é o banheiro. Dá pra ver que tem piso no banheiro, ó. Então, você vê que tem piso no banheiro, que é uma área que eles falam que é impermeável. Um lavabo aqui, uma cuba e tal, uma banheira. Então, quando ele põe esses esquinhos assim no chão, dá para entender que é um piso, um assoalho de madeira. Aí vem para a cozinha, que é as banquetinhas da cozinha, o fogão, a pia, normalmente a geladeira, uma sala de jantar e tal. Então, pelo desenho, você vai entender o que pode ser feito e pode ter mudança. Já o projeto legal já vai ter essas informações preliminares e o estudo que vai ser cadastrado lá na prefeitura. Então, eu vou mostrar para vocês agora um projeto completo e mostrar para vocês as etapas desse projeto. Para isso, eu vou vir aqui, ó, vou usar um programa que ele é chamado de SketchUp. Eu estou só salvando, porque ele sempre fica perguntando se você deseja salvar, ele é SketchUp. Então, o que eu fiz? Eu tenho um projeto aqui completo de uma casinha feita no SketchUp. Feita no AutoCAD, desculpa. E essa casinha tem toda uma modelagem 3D e por aí vai. Então, aqui, ó, a gente vê ela no AutoCAD. Como que é a questão da planta baixa, ó. Na planta baixa, eu vou representar por linhas a distância das paredes. Para nós, a área de elétrica, não é muito importante questão de sofá e tal. A gente tem que saber onde ficam os móveis, os eletrodomésticos. Por quê? Porque a gente tem que saber se aqui nesse canto fica uma televisão, a gente vai ter que deixar uma tomada aqui para ligar essa televisão, um aparelho e tal. Olha, aqui é o banheiro. Se aqui fica a pia, normalmente em cima da pia fica um espelho. A gente vai ter que deixar uma tomada para a mulher ligar o secador de cabelo e por aí vai. Então, a gente usa sim a disposição dos móveis no ambiente para a gente saber onde a gente vai colocar os pontos de tomada e de iluminação. Só que para nós, assim, o que é importante mesmo é ver onde estão as paredes, porque é dentro dessas paredes que a gente vai passar o conduíte com os fios.
Beleza? Então, esse aqui é o projeto de planta baixa. Beleza. Aqui ao lado, a gente tem uma outra parte que é da cobertura, que vai mostrar como é essa cobertura. Tranquilo. Aqui a gente tem uma planta que chama de planta de localização. A gente coloca o nome de todas as ruas que circundam o lugar, o bairro e tal. É tipo um mapinha para falar, ó, a obra que eu vou fazer vai ficar no lugar tal. É essa casa aqui que é a obra que a gente está se referindo. Essa parte aqui, ó, é a fachada da casa. Como que é a casa vista de frente. Isso daqui é um corte da casa. Para quê? Para mostrar como que é a estrutura do banheiro vista de frente. Dá para perceber que esses quadradinhos lá no fundo se referem a azulejos. E eles colocam detalhes, tipo a altura das portas e por aí vai, onde que é viga, onde que é laje, tudo bem definido. Isso daqui, ó, é um outro perfil onde vai mostrar como que é feita a estrutura de amarração do telhado em madeira. Ó. Toda a parte do telhado, das vigotas do telhado, tudo no detalhe. Então a gente vê que o projeto não é simples. Esse projeto aqui, ó, ele é desenhado em 3 dimensões. Vou mostrar a vocês ele desenhado em 3 dimensões. Ó, isso aqui vocês já viram lá. Esse programa, ele chama SketchUp. E se a aula tivesse sido presencial, a gente usaria esse programa. Mas acabou que não foi, mas não tem problema. Então, a casinha, vou mostrar a vocês, é essa aqui que a gente está se referindo, ó. De acordo com aquele desenho, foi desenhada essa maquete eletrônica com as características. Ó, aqui é uma janela de quina, dá para ver a janela. Isso aqui é a garagem. Ó, a porta entrando dentro da casa e por aí vai, ó. A sala. Não tá com os móveis, tá? Nesse programa aqui, que é um programa em 3D, normalmente as pessoas colocam móveis em 3D. Aqui o único móvel que tá em 3D é essa penteadeira. Então, você desenha todas as coisinhas aí em 3 dimensões e as representa. Beleza? Então, o que vem a ser a planta baixa? A planta baixa é como se eu tivesse aqui, ó, olhando a casinha aqui, eu tivesse que fazer um plano de corte para daí... Ó, vou pegar aqui plano de seção só para mim cortar. Ó, eu vou fazer um plano de corte horizontal. Então, é como se eu fizesse um corte para tá vendo a coisa. Só que não ficou bom esse meu plano de corte. Por quê? Porque ele cortou tudo. Vamos pegar um outro plano de corte. Não, ele tá cortando demais. Mas é como se eu estivesse fatiando a lateral dessa casa. Eu consigo... Deixa eu desagrupar tudo isso daqui. Aí, agora eu tenho as coisas mais separadinhas. Vamos ver se agora eu consigo colocar o plano de corte. Ó, plano de corte aqui. Eu tirei uma espessura do telhado. Vamos para um outro plano de corte. É como se eu estivesse vendo. Eu vou querer ele exatamente horizontal, ó. É como se eu estivesse vendo a casa nesse ponto aqui, ó. Onde essa parte mais escura representa a espessura das paredes. Esse é o plano de corte que a gente está olhando. Eu posso mover esse plano de corte para cima ou para baixo para mim poder visualizar as coisinhas, mas eu vou apagar os outros aqui só para não interferir. Então, é isso aqui, ó. Quando eu corto a casinha, eu tenho que saber como que funciona o desenho, a representação dessa planta baixa. Nota que a minha casinha aqui, ó, tem a porta. Tem uma distância, a partir de onde eu vou desenhar a porta aqui da parede, onde começa a porta, que chama de boneca. Essa distância normalmente é 10 centímetros. A largura das portas são padronizadas. Nota que a altura da janela com a altura da porta é a mesma altura. Então, normalmente, né, a janela fica a 1,20 m do solo e tem a altura dela lá aqui alinhada com a altura da porta. Então, tudo isso é representado. A porta, quando abre e fecha, ela forma um semicírculo. Aqui na planta baixa, o semicírculo de abertura e fechamento da porta, ele é representado, ó. Nesse aqui ele não está aparecendo, mas aqui no AutoCAD a gente consegue visualizar ele certinho, ó. Ele é representado por um semicírculo que vem aqui normalmente desenhado junto com a porta para representar a abertura da porta. Então, o que eu vou estar falando a vocês é algumas coisinhas de planta baixa e passar uma tarefa bem simples para a gente encerrar nossa disciplina de desenho técnico. Então, vamos lá. Voltando aqui, explicando algumas coisinhas a vocês.
As normas técnicas que são utilizadas quando a gente vai fazer essa planta baixa de desenho são essas. Uma que é a representação de projetos de arquitetura, emprego de escala, aplicação de linhas e tipos de linha. A gente já usou isso aqui, ó. Folhas de desenho, layout de dimensão também usamos e como que se dobra o papel. Já mencionei a vocês também. Então, o que que acontece? Quando eu desenho um projeto, para deixar bem claro para o construtor como que é para ele fazer aquele projeto, eu passo a ele algumas plantas de corte, tipo assim, vistas de perfil, para que ele possa ter uma ideia de como aquele projeto é por dentro. Quando eu coloco a planta de localização, eu coloco ali, ó, certinho as ruas, a orientação norte-sul, que rua que passa em cada lado, para que possa ser localizada a obra que está sendo executada. Isso daqui é uma planta de locação do terreno. O que que é locação? É como se eu marcasse dentro do terreno onde vai ser a área construída, com todas as medidas, tipo assim, o invólucro, a parte externa da onde que vai ser a construção, para ter ideia da parte livre, da parte que vai estar usada. Já a planta baixa, ela é a representação gráfica do corte. É como se eu visse a planta de cima para baixo, né, a casa de cima para baixo cortada no meio. E aí vai ser a representação da planta baixa, ó. Nota que eu tenho uma casinha, passei o plano de corte, como se eu cortasse a parte de cima e vista de cima. Eu tenho aqui essas linhas escuras, representando as paredes de cimento, essas linhas mais claras representando porta, e dependendo do lugar tem representação de janela. Então fica tudo bem fácil de se ver e se entender. Nessa outra figura, eu tenho uma representação da cobertura, tipo da caída do telhado. Para que lado que vai ser a caída do telhado? Isso aqui representa uma árvore, um passeio de pedras, mais plantinhas de jardim e tal. E aqui, ó, eu tenho uma ideia de que lado que vai ser a caída do telhado. Nessa outra parte aqui, ó, dá para perceber que é uma escada que vem seguindo. Uma garagem, tem até um carrinho desenhado e tudo mais. Os cortes é para visualizar como que vai ser a parte das paredes impermeáveis, tipo no banheiro e na cozinha, a pessoa coloca azulejo, às vezes de baixo até em cima da parede. Então, essa área impermeável que eles colocam até o piso, a distância do piso, a paginação do piso, tipo assim, onde começa, onde termina o corte do piso, para ficar os recortes, tudo é mostrado na parte dos cortes. A vista frontal é para mostrar como que vai ser a frente da edificação, lado de entrada, voltado para a rua, fachada principal. Então, numa planta baixa, eu represento parede, os elementos estruturais, como viga, pilar e tudo mais, quais são as aberturas, tipo porta, janela, portão. Nesse daqui, ó, já dá para perceber que as portas... Aqui, ampliar. Ó, a porta aqui nesse cantinho, ele já vem com esse semicírculo para mostrar a área de abertura dessa porta. Por quê? Porque nesse vão aqui, ó, eu não posso colocar nada. Não posso pôr móveis para não atrapalhar a abertura da porta. Aqui a gente tem uma escadaria, o primeiro degrau no piso térreo, que vem subindo, chega no primeiro patamar, vira e vai até o 14º degrau, que é o último patamar, que é o andar superior. Então, tudo é bem representado para que a pessoa, quando pegar, ele consiga entender do que está falando. Ó, também é colocado os equipamentos de construção, como aparelho sanitário, tipo vaso, pia, chuveiro, roupeiro, que são os guarda-roupas, se tiver lareira, lareira também, bem como os equipamentos elétricos de grande porte, como fogão, geladeira, máquina de lavar, que são de importância. Por quê? Porque eu tenho que saber na onde vai estar a geladeira para deixar a tomada da geladeira. Então, esses equipamentos de grande porte têm que ser colocados na planta baixa. Aí na norma, dependendo do tipo de construção, ela representa, ó, se for parede de tijolos, aqui tá tijolo maciço, mas tijolo de 8 furos, esse que a gente usa na construção civil aí, ela é representada por duas linhas contínuas, onde a distância entre as linhas é a espessura da parede. Aí o que que acontece? Aqui, ó, em cima é uma parede de tijolos, nota que entre as linhas não tem nada, não tem nada desenhado. Já nesse outro exemplo aqui, ó, ele está representado que é como se fosse uma parede de concreto. Por quê? Porque dá para ver alguns pontinhos, deixa eu ver se eu consigo ampliar isso a vocês, que dá para ver que tem alguns pontinhos que representam aquela pedra que vai no cimento, a brita.
Então, essas pedrinhas aí representam que essa parede não é uma parede de tijolos, é uma parede de concreto, ó. Parede de tijolos é limpinha, não tem nada. Já a parede de concreto tem a brita aí representando o concreto. Então, segundo tipo de material, ele é representado na planta baixa. Ó, quando a parede de meia altura, ela é indicada com corte, falando assim, ó, essa parede aqui, ela vai ter 1 metro de altura. O pessoal usa essas paredes baixas para fazer balcão que separa a cozinha americana de sala ou alguma outra coisa assim. Um detalhe no entorno da área externa. O que acontece? Quando a parede ela é metade, ela é curta, ela é feita com uma linha mais fina. E já as paredes de tamanho normal que vai de baixo do piso até o teto, que é piso forro, né, aqui chamado, ela é um traço grosso, para indicar que está sendo cortada. Já essa letra H minúscula é usada para indicar a altura dessa parede que é pequenininha, que é uma parede de média altura. Normalmente, dependendo se você for desenhar, questão de escala é tipo assim, o tamanho que eu uso no desenho é o tamanho que vai ser impresso no papel, tipo a proporção. Quanto maior a escala desse segundo número, eu represento muitas coisas num papel pequeno. Aí o que acontece? Dependendo da escala, eu posso fazer a parede de tijolos como sendo uma linha cheia preenchida, ó. Uma linha grossa. Por quê? Porque às vezes fica tão pequeno que não dá para pôr um espaço entre o outro para desenhar. Então, já coloca a parede inteira como sendo uma linha cheia. Agora, a questão das portas e da janela. Para mim desenhar a porta a partir de uma parede, eu tenho que deixar uma distância de 10 centímetros da parede para então começar a desenhar a porta. Esse pedacinho menor aqui, ó, que está chamando de marco da porta, a gente conhece aqui na nossa região como portal. É a parte de madeira que vai fixar a porta na parede. Então, chumbo o portal na parede e a porta vai dentro desses portal de madeira aí, ou sei lá, se for essas portinhas de metal que já vem com o portal tudo pronto. Então, eu tenho que deixar uma boneca, uma distância de 10 centímetros da parede até na onde vai ficar a porta e colocar o portal aí. O que acontece? Também a gente desenha, como eu já falei, o semicírculo lá de gabarito para indicar onde a porta vai passar quando ela for aberta ou fechada. Normalmente não se desenha as maçanetas da porta quando a gente está fazendo planta baixa, tá? Um detalhe muito superficial que não é necessário. Então, normalmente a gente coloca esse pedacinho aqui da porta de 3 a 5 centímetros, desenha a porta e o arco dela fecha no portal. Para cada tipo de porta, é desenhado de um jeito, ó. As portas mais comuns que a gente desenha é essa, o retângulo da parede e uma parte mais fina representando a porta que morre na parede. Se for porta de correr, é esse modelo aqui, eu tenho a parede mais escura e esse pedacinho aqui deslizante é a porta de correr. Se for aquela porta pivotante de eixo central, que são umas portas bem grandes, que ela rotaciona para dar a entrada da pessoa, ela é chamada de pivotante, o desenho dela já é desse jeito. E por assim vai. Se for aquela porta sanfonada, que 2 folhas, ela é desenhada assim. Se for a sanfonada menorzinha com mais folhas de dobra, essa é a representação. De forma com que quando isso aqui está esticado, essas quadradinhas se alinham fechando o ambiente. E por aí vai. Então, cada porta tem uma representação. Agora, com questão das janelas. A janela ela é representada como 2 linhas bem fininhas na parte externa, conduindo com a parede, que representa o peitoril da janela. E uma parte um pouquinho mais escura que a parte do peitoril, que vai representar a parte dos vidros ou da folha da janela, se for janela de correr. Normalmente, a gente não desenha as folhas da janela de correr aqui nessa parte, porque é um elemento também que não é muito importante, ó. Isso aqui, quando está na escala de 1 para 50, mais usado e tal. A folha de correr que eu estava falando é assim, eu já desenhar ela deslocada, porque isso aqui dá um trabalhinho para fazer. Então, normalmente não é assim que se desenha. Já essa janelinha aqui, ó, são aquelas janelas altas, janelinha de banheiro, que fica acima de 1,5 m. Então, nota que ela é usada linhas tracejadas para indicar que não é uma janela na altura normal, uma janela de banheiro. Tipos de piso.
Quando o ambiente é piso comum, ou seja, que não é a área que vai ser jogada água no chão, ele não tem a paginação do piso. Agora, quando ele representa área impermeável, é feita a paginação do piso. O que é essa paginação? É mostrado como que o piso deve ser colocado. Isso já indica, né, que o lugar é área impermeável e que o recorte do piso, tipo assim, se o quadradinho não couber para colocar um piso inteiro, ó, aqui tá uma pedra inteira. Quando chegou nesse parte, o recorte ficou pro lado da janela. Se a gente fosse fazer a paginação para ficar certinho, o que a gente fazia? Começaria com a parte inteira aqui do lado da janela, que quando você entra no ambiente, você vê o piso inteiro, e terminaria com meio piso, o piso cortado aqui, ó, perto da porta. E isso a porta com a soleira para a paginação não interferir no outro pedaço. Representação dos equipamentos hidráulicos, vaso sanitário, chuveiro, lavatório de pia, né, lavatório de bancada. Isso aqui é um balcão de pia com 2 cubas. Isso aqui já é um tanquezinho muito comum, que é um tanque de 1 cuba só, para lavanderia e tal. Quando eu desenho a planta baixa, eu desenho com linhas tracejadas qual que é a projeção da cobertura. Por quê? Porque muitas vezes o telhado ele não termina junto com a parede. Ele tem um beiral que varia de, sei lá, 80 centímetros a 1 metro de distância da parede, para proteger a parede, né? Proteger a parede de cair água direta sobre a parede e também protege o ambiente da radiação solar direta. Então ele funciona meio que como uma brise também. Então ele tem a projeção do telhado e ela é feita de linha tracejada no entorno da edificação. Nota que se a distância aqui for 80 centímetros, é 80 centímetros em todas as direções aqui do telhado. Essa é a projeção do telhado. Não vou falar de escadaria nem de rampa. Elevador também não precisa. Beleza. Quando a gente vai fazer o desenho de uma planta baixa, no meio do ambiente a gente coloca o nome do ambiente, a área total e o nível do piso. Por quê? Porque esse nível do piso vai me ajudar a definir, né, na parte da construção, para que lado que a água que se for jogada nesse ambiente vai escorrer. Então eu coloco esse símbolo aqui que é o nível do piso. Se for no mesmo, eles colocam como nível da rua sendo nível 0. E aí eles fazem o restante do ambiente, é tudo do nível, só um pouquinho mais fundo a parte do banheiro, né, do banheiro, onde a água vai escoar para o ralo do banheiro. Então eles colocam aí tudo o patamar do piso. Ó, essa sala de jantar, de estar, a metragem dela fala que o tipo de piso é o piso de madeira e que esse piso tá a 30 centímetros do nível da rua. Se for rebaixado, tipo assim, o terreno que é mais baixo que o nível da rua, esse nível do piso aqui vai ter valores negativos, sendo então a rua, né, o nível 0 e a partir dali mais ou menos o que definir aí nesse símbolo. Então, quando a gente vai fazer planta baixa, a gente faz assim, ó, riscos, né? E aí, tipo assim, a parte interna dessa área aqui é quantos metros? Aí eu coloco a distância, sempre colocando os 15 centímetros da parede. Nota que os riscos, ele dá meio que uma passada, né, de um para o outro. Depois a gente faz o acabamento, aparando essas arestas e colocando as portas. Aqui, ó, a maioria das arestas já foi aparada, já foi indicado onde vai ser as portas. Então é feito o recorte, colocando as portas e as janelas no ambiente. Aqui, ó, o desenho já está praticamente finalizado, com porta, janela. As cotas são as medidas. Essa linha tracejada aqui, ó, é o beiral do telhado, parte da pia, do banheiro, da lavanderia, tá tudo indicadinho aí. A parte que é impermeável, com piso que pode jogar água, e a parte que não pode. Então, a última coisa que eu vou pedir a vocês vai ser o seguinte, eu vou colocar para vocês e vou disponibilizar a vocês, vou deixar na tela aqui da casinha 3D. Vou colocar a vocês um desenho de uma peça só, onde vocês, com as medidas, onde vocês vão desenhar a planta baixa. Então, por exemplo, eu vou dar, sei lá, um ambiente para vocês com as medidas e vocês vão fazer a planta baixa, colocando a porta e a janela, só isso, um quadrado com a porta e com a janela, tá bom? Vocês vão fazer, essa é a nossa última atividade.
Se você tiver alguma dúvida, você sabe como entrar em contato comigo. E no mais, até a próxima. Abraço!